Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui de novo com Roberta, né? A gente tem muito papo para conversar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Laís Folador, sou mãe de Estela. Meu Instagram é Quando Tudo Mudou, _. Se você não conhece, dê uma olhadinha lá. E hoje eu vou conversar com Roberta sobre avós na criação dos filhos. Pois é, meu nome é Roberta Câmara, sou psicóloga, sou terapeuta de casais, sou mãe de Bernardo e Gustavo, são gêmeos, e realmente esse assunto é importante, né? Porque avós são maravilhosos, mas às vezes a gente pode ter uns atritozinhos, né, na criação dos filhos. A gente não tá falando do quanto eles amam os netos, não tá falando disso, mas a gente às vezes tem uns perrenguinhos, né? É um assunto meio polêmico, né? É interessante que enquanto você estava falando, né? Você falou o título, me lembrei dos meus avós, né? Eu como neta, eu não tenho essa percepção que talvez os meus avós pudessem ter influenciado, ter se metido na minha educação. Mas eu sei que sim, eu sei que aconteceu. Né? A avó, Ave Maria, é uma coisa maravilhosa. Isso. A gente tem as melhores lembranças, né? Muito amor, muito carinho. Isso. Mas não pensou que talvez nossos pais tenham ficado um pouco descabelados em alguns momentos. Eu já ouvi algumas histórias, assim, eu sei que isso aconteceu. Mas, de fato, isso não chegou até mim, né? Porque eu sempre falo assim, eu acho que eu nunca me senti tão amada quanto eu me sentia pelos meus avós. Infelizmente, eles já não estão mais aqui. Sempre foram muito importantes na minha vida, tudo, muito presentes. Mas, com certeza, esse lugar, essa transferência, né, do papel pai e mãe para avô e avó, né, que agora os meus filhos, né, são os pais de outra criança, deve ser um pouco confuso também para eles, né? Imagino. No nosso caso aqui que nós temos as nossas mães e pais que entram que fazem isso, olham pra gente e falam assim, olha, o filho é dela, né? O filho são deles, né? É engraçado isso, assim, você colocou deles nos verem nessa posição agora de pais, né? Porque eles devem pensar assim, né? É uma suposição, que eu não sou avó, né? Mas eu imagino que eles devem pensar assim, eu fiz dessa forma e deu certo, né? Então, assim, por que ela não me escuta, né? Isso! E minha mãe é muito tranquila em relação a isso, sabe? Assim, ela super respeita meu ponto de vista. Não deve concordar muitas vezes, mas respeita e eu confio, assim, que quando minha filha tá com ela, tudo vai ser de acordo com o que eu oriento, né? Mas aí ela brinca assim, não pode nada também. Eita, não vou fazer isso porque não pode. Eita, não pode, isso não pode. Fazer aviãozinho para dar comida não pode. Fazer isso não pode. Ligar a televisão não pode. Pode alguém? O que é que pode? Sim. Então, mas assim, ela leva na brincadeira, mas ela chega junto, assim, né? Sim. A minha mãe também. A minha mãe respeita também muito as orientações. Mas o que eu acho que mais aconteceu, assim, com a minha mãe é muito controladora. Com todo mundo, sempre foi, né? Não ter mais o controle da filha e do que a filha faz é difícil, né? Ainda mais com duas pessoinhas que ela ama muito, né? Então ela fica ali. E isso era uma coisa que a minha avó fazia. Eu sabia, eu sempre percebi que a minha avó me amava muito e ficava muito nervosa comigo. E provavelmente devia passar isso pra minha mãe. E essa coisa de não pode nada, que você falou assim, eu fiz e deu certo, né? E por que ela não vai fazer também? Eu me lembro de um dia que eu tava a minha mãe e a minha tia. A gente conversando sobre... Eu acho que eu não tava... Eu acho que os meninos não tinham nascido. Eu acho que eu tava grávida. E a gente conversando sobre, sei lá, coisas de filhos. E eu falei que eu não ia batizar os meninos na igreja. Elas ficaram, tipo assim, hã? Como assim? E não é que elas não são católicas, elas são católicas, tudo, só que assim, elas não são fanáticas nem nada, mas elas ficaram muito ofendidas, eu senti, né? Eu expliquei o meu motivo, que eu não era religiosa, meu marido também não, e enfim, que a gente queria fazer uma outra coisa, mas depois eu fui entender que, às vezes, algumas decisões que nós tomamos, que são divergentes, são diferentes das decisões que os nossos pais tomaram, pode doer um pouco, pode ser um pouco afrontoso, porque assim, poxa, você tá achando que eu fiz errado? Isso, exatamente. Você falou, eu acho que esse aí é o ponto, é de pensar assim, é um julgamento a mim, ele tá querendo dizer que eu fiz tudo errado, isso, né? Mas não tem nada a ver com isso, na verdade, né? Se você é avó, eu quero falar aqui pra você que a gente não tá julgando vocês, né? Pela forma como vocês nos educaram.
A realidade é que hoje existe muito mais informação do que na época de vocês, né? Isso. E nós temos acesso a essas informações e nós podemos escolher, né, com base em estudos, né, com base na ciência mesmo, o que é que a gente quer. Então, não recebam como uma afronta, né? Recebam como uma oportunidade que nós temos de fazer mais. Né? E, assim, primeiro que o mundo não era o mesmo, então, provavelmente minha mãe, minha tia não tiveram muita opção, se batiza ou não batiza, todo mundo batizava. Não sei nem se elas tinham consciência de que existiam outras religiões, existiam outras opções, enfim. Não sei, mas assim, não era isso, não é uma afronta, tipo... Eu não gostei que você me batizou, mãe, então eu não vou batizar os meus filhos, né? Não, tem nada a ver com isso. E outras coisas também da educação, dos meus filhos. Eu era uma criança muito chata pra comer. Poxa, minha mãe não tinha nenhuma informação naquela época sobre introdução alimentar, o que é BLW, como é que você oferece o alimento. Antigamente você fazia o quê? Minha mãe contando como era naquela época, com 4 meses você introduzia chá, introduzia suquinho. Minha mãe perguntou já 1000 vezes, por que não dá um chá? Ela tá com cólica, né? Isso. Hoje em dia não se faz mais isso. De dar os alimentos em pedaços. Naquela época você tinha que bater tudo, era papinha, era tudo. Vai engasgar. Menina, não dê esse negócio inteiro pra criança. Isso. Tem que amassar. Mas enfim, não é por mal. Isso, né? mas era o que ela tinha, era o que ela sabia. Não tinha essas informações de hoje, né? Isso. E isso em relação também a várias outras coisas, né? A telas, né? Que a gente assistia desenho quando era criança. Mas a gente não tinha acesso a celular, a tablet. Exatamente. Né? E outra, na nossa época, a gente assistia televisão no horário que tinha o desenho. Porque só tinha desenho naquele horário. Exatamente. Você tinha que ter paciência pra esperar. Isso. Agora, gente, a gente pode vir conversar também sobre os malefícios das telas, mas pensem só nesse ponto, assim, rapidamente. A gente tinha que ter paciência, no mínimo, para esperar o intervalo do desenho. Isso. Hoje a criança vai no Netflix, YouTube, enfim, sei lá onde você bota desenho para as crianças assistirem, e elas botam imediatamente o que querem, quando acaba já começa outra, Elas não têm que esperar. Nada. Vocês imaginem as consequências na cabeça de uma criança que ainda está em formação de não ter que esperar. Não tem que esperar. Não tem lugar certo pra assistir, porque hoje em dia a gente leva celular, leva tudo, então qualquer lugar. Antes a gente só assistia em casa. Só podia assistir em casa, no horário que passa a TV Globinho, sei lá qual que era, Caverna do Dragão, Ursinhos Carinhosos, que só tinha naquele horário, então não tinha qualquer horário. Se você saísse com seus pais, não ia ter tela lá, não ia ter outra coisa pra você fazer. Então... é uma educação diferente. Esse ponto é um ponto que me pega muito, assim, das telas, sabe? Porque realmente é uma coisa que eu brigo né? Eu brigo pelo direito da minha filha de não assistir telas. As pessoas que me rodeiam veem isso como frescura. Então, além de eu sempre ter que bater nessa tecla, eu utilizei uma forma talvez mais eficaz de mostrar que aquilo ali é prejudicial. Em vez de ficar falando o tempo inteiro, não bote pra assistir, não bote pra assistir. Porque eu já falei, isso faz mal, você tá prejudicando ela, você não tá sendo legal com ela, você tá prejudicando. O que é que eu fiz? Procuro evidências e mando. Certo. Olhe por que eu não quero que assista a tela. Por isso, isso e isso. Sim. Então, né, já dando talvez uma solução, converse claramente, porque às vezes a gente fica irritado e briga. Mas eu imagino que ainda assim você deva ser julgada. Com certeza. Sim. E desrespeitado também em alguns momentos. Sim. Mas eu acho que, primeiro, a gente tem que buscar manter a calma, porque não é fácil, né? A gente fica irritado, né? Quando a gente... Porque isso é um desrespeito, né? Você falar que não quer que faça uma coisa e... Isso. Então, respira fundo, com calma, sem raiva. Manda as evidências. Conversa, explica claramente. Olha, eu não quero que faça isso, porque isso é prejudicial para a criança. Sabe por que é prejudicial? Deixa eu te mostrar aqui. E manda lá o estudo, ou então manda bem detalhado, se a pessoa não tiver paciência de ler o estudo, os motivos pelos quais assistir tela é prejudicial para a criança. Sim. Ou tantas outras coisas, doce, enfim, o que for aí o calo no seu sapato. E escreve, né? Manda por escrito por que é que você não quer. Porque vai estar dito, né? A pessoa vai ler, vai ouvir, né? Então você colocou ali o que é que te incomoda e o porquê, as razões de você não querer. Não é porque você não quer e ponto. Você não quer por alguma razão, né? Mas mesmo assim, eu concordo, eu acho que tem que ser feito isso dessa forma mesmo, mas eu acho ainda que existe uma dificuldade, e talvez esse lugar dos avós de
eu sou seu pai, sou sua mãe, e esse é meu neto, e tem um pouco daquela coisa cultural de que avô estraga neto, e né? Que avô é pra estragar. É pra estragar. Eu detesto essa frase. Que o avô é para estragar, que detesto. é pra fazer bagunça, que é pra, enfim. Às vezes não entender o limite, né? O limite os avós não entenderem o seu limite em relação aos seus filhos e a educação dos filhos ali, e de se meter. Que eu acho péssimo. Péssimo. A coisa do se meter, de dar palpite, de fazer críticas. Porque uma coisa é você fazer uma pergunta. Tem uma pessoa, por exemplo, a minha irmã ela sabe muito bem como me fazer uma crítica ou me dar uma sugestão sem que eu me sinta criticada ou atacada ou qualquer coisa do tipo. Ela sabe me perguntar de uma forma genuína, assim, você quer que eu faça tal coisa? Pra você tudo bem fazer não sei o quê? Você concorda que eu faça isso? Isso pra mim tá ótimo, eu não me sinto, e eu respondo sim ou não. Porque você não tá sendo invadida, né? Isso. Você tá sendo perguntada, questionada, se você concorda. Afinal de contas, é o seu filho, são os seus filhos. Exatamente. Ali, né? Eu me lembro que logo que os meninos nasceram, eu pedi pra minha irmã dormir comigo, dormi lá em casa, né, nos primeiros dias. E aí ela disse assim, você vai querer dar chupeta? Aí eu disse, veja, a princípio não. Mas, não sei, pode ser que na hora eu me desespere, na hora, não sei, né, porque eu já tava tentando começar a amamentar ali e tal. Ela disse, tudo bem, eu só quero saber se é pra dar ou não é pra dar. Eu já tinha comprado. Eu fiquei com medo, eu comprei. Mas ela me perguntou, né? E aí, numa madrugada, aquele choro desesperador dos meninos, ninguém, assim, aquele caos. E ela disse, você vai querer dar chupeta? Não é assim, diferente de que talvez minha mãe falasse assim, para com isso, dá logo essa chupeta. Que frescura, que besteira, você chupou a chupeta e não morreu. Entendeu? E eu ia me sentir ali fragilizada, né? Vulnerável naquele momento, caótico. Ela disse, você vai querer dar a chupeta? Vou, eu disse, vou. Naquela hora eu dei. Mas foi uma opção minha e foi me colocado de uma forma respeitosa, de uma forma de que a minha autoridade ali como mãe, a minha opinião, a minha orientação era a mais importante. E às vezes é feito de uma forma até passiva-agressiva, sabe? Assim, eu acho que não devia dar, ou eu acho que não devia fazer, mas tudo bem, eu não sou a mãe, não sou o pai, entendeu? Que coloca também a gente nessa posição de que a gente tá fazendo algo errado. Isso não serve só pros avós, não, isso é pra qualquer pessoa, pra qualquer pessoa, né? De dizer isso, tipo, eu não faria, sabe? Não acho certo fazer, mas eu não sou a mãe. Então, assim, não é assim que você conversa, que você fala, né, com a mãe, com o pai, que tá tentando orientar, que tá tentando dar o melhor pro filho. Então, assim, tenha um cuidado, né, porque às vezes tudo bem você querer dar uma sugestão, tudo bem você querer falar alguma coisa, mas entender que qual é o seu limite também, porque eu acho que às vezes as pessoas têm um lugar de que bebezinho é, sei lá, terra de ninguém, sabe? Todo mundo se mete. Sabe aquele ditado que todo mundo fala muito, né? Aquele ditado africano, que é necessário uma vila para criar uma criança? Eu gosto desse ditado, mas eu acho que ele é um pouco problemático, porque eu acho que as pessoas utilizam ele mal. Elas se acham, né? Isso, de que assim, o que a gente fala, esse ditado ele fala sobre rede de apoio, ele fala sobre apoiar a educação da criança, a criação dessa criança de uma forma a cuidar da mãe, de cuidar de todos. Agora, todo mundo se mete naquela educação, sabe? Todo mundo dá pitaco, isso é muito ruim, principalmente para essa mãe de primeira viagem, o pai de primeira viagem que tá tentando ali se descobrir como nesse novo papel, se colocar. Resumindo, apoie, não critique. Isso, né? Isso. Pergunte, se for o caso. Eu tenho um ponto importante para falar aqui ainda, sobre as relações, né, conjugais nesse cenário dos avós envolvidos, né? Que é, antes de brigar com seu companheiro ou com sua companheira porque o pai ou a mãe agiu de determinada forma, converse. Porque, veja, não foi ele ou ela que agiu daquela forma, né? Isso. Quem fez alguma coisa que talvez você não concorde, não foi ele ou ela. Então, sente e converse, né? Fale e busque entender como é que ele se sente em relação àquilo, o que é que ele acha. Mas principalmente o que você sente, porque às vezes a outra pessoa nem tá sentindo. Claro, mas eu digo assim, antes de chegar já, seu pai ou sua mãe fez isso, isso e isso. Veja. Isso. Aconteceu isso e isso. Eu me senti assim. Isso. O que é que você acha? Você concorda comigo? É tão bom quando concorda. Mas assim, se não concordar, mas veja, sabe por que eu não gostei? Porque eu senti isso, isso e isso. Você não acha que eu tenho razão, não? Você não gostaria... O que é que você acha de conversar com o seu pai ou com sua mãe em relação a esse assunto? Porque
também é um pouco... É importante, né, que o seu companheiro, ele consiga ter, porque a relação primária é entre ele e a mãe, ou entre ele e o pai, né? E não entre você com os pais dele. Para não gerar atrito, que ele possa fazer essa ponte, né, de colocar esse limite. Isso. Eu acho assim, é preferível que o filho, né, converse com seus pais, né? Eu converse com os meus, meu marido converse com os dele. Mas é importante também a gente colocar nossos limites quando necessário. Sim, né? sem dúvida. Ele falar diretamente com respeito, claro, gente, respeito sempre, né, com meus pais. E eu com os pais do meu marido, e enfim, todo mundo, né, com seus respectivos sogros, sogras e afins. Mas eu acho muito importante ter esse cuidado, né? Por mais que a gente sinta que talvez quando a outra pessoa agiu de uma forma que a gente não concorde, não tenha tido cuidado, isso não significa que a gente deva agir sem esse cuidado também, né? Então, assim, ter cuidado de falar por que a gente sentiu daquela forma, né? Expor para o nosso companheiro ou companheira. Eu acho que isso é o primordial, porque ele tem essa relação, né, com os pais, mas a nossa relação aqui é a relação que gere toda essa família que a gente está formando, né? Nós temos agora o nosso núcleo familiar. Então, eu acho que isso aqui que tem que funcionar, né, em harmonia, né? É óbvio que de uma forma geral, todos são importantes, mas é muito importante que nós estejamos de acordo, né? Por isso que eu acho que é importante ter essa conversa antes. E estando de acordo, então vamos conversar com nossos pais. Isso. Vamos passar para eles o porquê que a gente acha importante que seja dessa forma. Né? E essa decisão do casal, dessa nova família, não é uma afronta à forma como esses pais educaram e escolheram ter suas famílias, né? É porque agora é a nossa vez, né? Exatamente. Agora a gente tem direito de fazer do jeito que a gente quer. Eles já tiveram a chance deles, agora é a nossa vez. Nós somos os pais agora, né? Esses são os nossos filhos. Exatamente. E a gente quer que seja desse jeito. Quando a rede de apoio, né, porque nossos pais são nossa rede de apoio, topam caminhar juntos ali, né, fazer de acordo com o que a gente acredita, com o que a gente escolheu, afinal, é o nosso momento, é o nosso maternar, paternar, né, a forma que a gente escolheu de educar nossos filhos, tudo funciona tão bem. Super né? bem. Porque a gente e é ótimo para pra criança, maravilhoso. Pra criança, todo mundo se dá bem, todo mundo, né? Isso é muito importante, é muito bom quando funciona desse jeito, né? Sim, sem dúvida. Eu acho também que é maravilhoso quando todo mundo fala a mesma língua, mas às vezes existem essas discordâncias, né? E a gente tem que saber lidar com elas. Mas eu acho que o principal realmente é a gente colocar limite, né? De uma forma respeitosa, né? Porque às vezes a gente ou é muito agressivo ou a gente cede, né? Porque eu não posso dizer não para os meus pais ou porque eu não posso dizer não para os meus sogros. E a gente acaba dizendo não para si mesmo, para os nossos próprios filhos. Então, colocar esse limite dizendo, não, eu entendo, certo, mas é dessa forma que eu quero criar, é dessa forma que eu quero fazer. Conversar muito com os nossos cônjuges, né, para eles poderem fazer essa ponte que eu acho importante para não gerar mais atrito. Então, conversar com os próprios pais, explicarem, né, isso. E deixar, assim, para os avós a parte mais gostosa, que é curtir os netos, isso, né? Curtir. A parte difícil fica com a gente. Isso. Deixa a gente fazer do nosso jeito. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude aí, né, vocês nessa relação. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve aqui no canal e compartilha. Até a próxima. Tchau. Tchau.